Olá, muito boa noite para você. Uma mulher que fugia do ex-companheiro entrou na divisão de homicídios de Vitória para pedir socorro aos policiais. O suspeito foi atrás da vítima e acabou preso dentro da DHPP. O homem aparentava estar descontrolado quando invadiu o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, que fica em Barro Vermelho, Vitória. Uma mulher que confirmou ser ex-companheira dele explicou que o homem a estava perseguindo e, por isso, foi parar na delegacia. A mulher não quis gravar entrevista, mas contou que já estava há 1 ano noiva do homem que a perseguiu. Há cerca de 1 mês o relacionamento acabou, mas ele não aceita o término. Pela manhã, o ex-companheiro foi até o trabalho dela e a ameaçou. Como era próximo à DHPP, ela correu em direção à polícia para pedir ajuda. Ao ser questionado se estava ameaçando a mulher, o suspeito negou. O senhor estava ameaçando ela? Não! O suspeito e a vítima foram encaminhados até o plantão especializado da mulher. Você percebeu aí pelo tom, né? Não estava ameaçando, não. Olha, a polícia diz que a ocorrência ainda está em andamento, viu? Por isso a gente não sabe se ele ficou efetivamente preso. Família de vigilante de banco é feita refém no extremo norte capixaba. As vítimas ficaram sob o poder dos criminosos por 6 horas. Vamos chamar a Manuela Machado, que tem as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Manuela. A intenção era roubar a agência, né? E como é que estão as vítimas? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Sim, a intenção era render a família não só do vigilante, mas também do tesoureiro do banco, lá de Montanha, região norte do Espírito Santo, para no dia seguinte invadir, entrar com eles na agência e roubar o dinheiro. Mas o plano não deu certo, mas essa família aí sofreu horas, foram 6 horas de terror em poder desses bandidos. De acordo com a Polícia Civil e também a Polícia Militar de Montanha, a ação aconteceu da seguinte forma: 4 criminosos armados primeiro invadiram a casa do vigilante, renderam ele, a esposa, a filha e o filho. Obrigaram o vigilante a telefonarem para o tesoureiro do banco, dando uma desculpa. Preciso falar com você urgente. O tesoureiro, então, foi até a casa do vigilante. Acabou rendido também. Todos os criminosos pegaram todos da mesma família, o vigilante e o tesoureiro, levaram até a casa do tesoureiro. A intenção era deixar todos eles rendidos. Só que aí os vizinhos do tesoureiro, eles perceberam a ação dos criminosos, então acionaram a polícia. A polícia foi até o local, mas os criminosos perceberam também e conseguiram fugir, mas levaram a família do vigilante como refém no veículo. E roubaram também um carro do tesoureiro e uma arma que é registrada. E ainda de acordo com a polícia, o vigilante e o filho foram localizados no município vizinho de Nanuque, em Minas Gerais. Já a esposa e a filha do vigilante foram localizadas amarradas e vendadas em uma plantação de eucalipto, que fica em Minas Gerais, mas bem pertinho de Mucurici, no Espírito Santo. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, Eduardo Mota, conversei com ele por telefone, ele disse que o caso é investigado, a família passa bem, apesar desse terror todo, as mulheres só foram machucadas no momento ali que elas foram amarradas, mas não foram violentadas, mas sofreram aquela pressão psicológica, todos da família. E a polícia investiga o caso, por enquanto ninguém foi detido e denúncias são importantes aí através do 181. Eu volto com você, Isabela. Tá certo, Manuela. Obrigada pelas informações. Tomara que a polícia encontre, essas pessoas, viu? Agora o flagrante de um acidente na Serra. O carro e a moto bateram de frente. O motociclista caiu com tudo na pista. Esse acidente foi na Avenida Belo Horizonte, no bairro das Laranjeiras, na Serra. O motociclista foi socorrido por uma equipe do SAMU. A gente procurou a prefeitura para entender essa dinâmica do acidente, saber quem estava errado nessa história, Só que a gente não teve retorno. E uma professora de 46 anos morreu em acidente em Dores do Rio Preto. Virgínia Maria Amaral estava com o filho na garupa de uma moto quando bateu com outra motocicleta. A colisão foi uma estrada que liga Córrego da Cruz à rodovia S-495. O homem que pilotava outra moto disse para a polícia que não foi possível evitar a colisão porque a professora se assustou e caiu na frente do veículo. A vítima ainda estava conduzindo a moto com o filho na garupa. Virgínia era professora da Secretaria Municipal de Educação de Dores do Rio Preto. Uma mulher foi presa por esfaquear o marido durante uma confusão. Esse crime foi em Soretama. O delegado que participou da prisão falou sobre o crime. A Polícia Civil de Soretama agiu rápido nessa manhã e conseguiu localizar e prender uma mulher de 35 anos que ontem, na tarde de domingo, esfaqueou o companheiro dela, o seu marido, de 35 anos de idade também. E nesse esfaqueamento, as vísceras da vítima foram expostas.
A vítima foi socorrida, está internada no hospital aqui de Linhares e a altura do crime acabou sendo presa hoje pela manhã, presa em flagrante pelos policiais civis de Soretama, confessou o crime, disse que esfaqueou o marido por conta de uma confusão depois de uso de bebida alcoólica e agora ela vai ser encaminhada para o presídio de Colatina, o presídio feminino de Colatina, agora na parte da tarde. Bom, então, reforçando, ela foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. A polícia disse que esse casal é da Bahia, veio aqui para o Espírito Santo para trabalhar. E eles sempre tiveram uma convivência muito conturbada. Inclusive, já existem processos criminais vinculados à Lei Maria da Penha, tramitando no estado vizinho. Uma mulher integrante da lista das 10 mais procuradas pela polícia capixaba se entregou. Marcela Ferreguete da Silva, de 23 anos, era apontada como gerente do tráfico na cidade de Santa Teresa, região serrana do estado. Após um ano foragida, ela disse que cansou de correr. Decidiu se entregar para a polícia depois que o próprio filho dela, uma criança, pediu para que ela parasse de fugir. Vamos ver o que ela disse. Você se entregou, Marcela? Entreguei. Mas por que você se entregou? Tá sendo ameaçado, alguma coisa desse tipo? Não, eu cansei de correr. Você tem filho? Tenho. Quantos? 4. Um de 6, um de 4, uma de 3 e um de 9 meses. Meu filho de 6 anos, ele pedia pra mim me entregar. Foi no momento que eu caí na real e falei, vou me entregar. Tomara que ela consiga seguir agora uma outra vida, né? Ela foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão e já foi encaminhada ao sistema prisional. Vai ter que pagar pelos crimes, né? Gente, no dia em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, a gente traz mais um caso grave de violência doméstica. Um homem foi preso por agredir a esposa e ainda quebrar o tornozelo do próprio filho. Ele não aceita o fim do casamento. A criança tentou proteger a mãe, teve que passar a noite com dor, porque o próprio pai não deixou o menino ser socorrido. O gesso na perna do adolescente de 12 anos não foi peraltice de menino. A fratura, na verdade, foi provocada por um soco dado pelo próprio pai, um autônomo de 34 anos. O garoto tentava defender a mãe, que era espancada na frente dele. A dona de casa, de 29 anos, foi surrada dentro de casa. O crime aconteceu nesse final de semana, no bairro Santa Paula, em Vila Velha. O olho roxo foi apenas um dos muitos golpes que recebeu do ex-marido. Tudo porque ele não aceita o fim do relacionamento. Ele ia acertando as minhas costelas, no caso. Aí, como ele deu um soco, que eu caí no chão e meu filho me protegeu assim, e ele foi bater de novo, meu filho colocou o pé na hora, porque eu já estava no chão. Aí foi na hora que ele machucou e quebrou o tornozelo. As agressões aconteceram dentro da casa da família. Mãe e filho foram trancados em um quarto pelo pai. Durante todo o momento, ele fazia uma espécie de pressão psicológica. Dizia que ela falasse na frente do filho de que ela não era uma boa mãe e nem tampouco uma boa esposa. Como ela não atendeu, ele passou então a agredi-la com socos e chutes. Em um desses golpes, a mulher acabou caindo ao chão. O filho, vendo aquela cena, ele resolveu proteger ali, ficou sobre o corpo dela. Nesse momento, ele também acabou sendo golpeado na perna. Esse golpe fraturou o calcanhar dele. Mesmo ferido, o menino foi obrigado a sair de casa e a vir para a casa do pai e passar a noite com ele. Ele ameaçou e eu pedi pelo amor de Deus. O meu filho chorando ali com a perna quebrada, no caso. E eu pedindo para ele, por favor, para. Ele não parava, ele falou, não tô sentir pena de ninguém. E Deus não tá aqui. Quem tá aqui hoje não é Deus, não. A criança passou a noite com dor. Na manhã de domingo, o garoto foi levado ao hospital por uma vizinha. Com medo do pai, ele contou que havia se machucado jogando bola. Mas a verdadeira história foi descoberta. David André Cardoso foi preso pela Guarda Municipal. Ele foi levado para a Delegacia da Mulher. No local, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão expedido contra ele por roubo. A dona de casa conta que foi casada durante 12 anos com o autônomo. Uma relação marcada por violência física, psicológica e patrimonial. Há 2 meses, ela decidiu pôr fim ao sofrimento. Apavorante, né? Porque enquanto ele me agredia e ele ameaçava e não fazia nada com ele, estava bem. Ele ainda tinha um controle psicológico
ali de mim, assim. Quando ele viu que ele não tinha mais outro jeito, a única saída que tinha que era ameaçar o nosso filho, eu vi que realmente, tipo assim, não vai ter como ser, tipo, amigavelmente. A vítima afirma que tem medo do que o ex-marido seja capaz de fazer com ela e com os filhos. Ela espera que a justiça, dessa vez, seja feita. O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça na forma da Lei Maria da Penha, além de lesão corporal e injúria por causa do filho. Ele já está no presídio. No próximo bloco, moradores de Vila Velha vivem momentos de terror durante um tiroteio. A gente já volta. Foram 7 minutos de tiros no meio da rua. Os moradores viveram momentos de desespero nesse domingo. Um carro foi metralhado e uma pessoa atingida. No bairro Boa Vista, em Vila Velha, a noite foi de terror. Os tiros foram disparados por um bando que perseguiu uma pessoa e que levaram desespero aos moradores. De acordo com moradores que não quiseram se identificar, foram cerca de 7 minutos de muito tiro e também de perseguição ao alvo que os atiradores queriam pegar, atingir. Teriam sido 8 pessoas. E olha, teve muito local que foi alvo de tiros aqui, principalmente esse carro. Veja só como esse veículo estacionado aqui ficou. Olha a quantidade de disparos aqui no teto e o estrago que foi feito. Se a gente chegar um pouquinho mais aqui, ó, vai ver que até lá dentro, Sérgio, está mostrando, olha, até lá no painel, um disparo pegou. Não dava para contar a quantidade de perfurações no veículo. Moradores contaram que o carro pertence a um outro morador daqui e foi adquirido recentemente por ele. As cápsulas ficaram pelos cantos. O comentário na rua é que foi um ataque direcionado a um comerciante local. E a julgar por essas perfurações nesse portão aqui, houve até revide. Os tiros foram disparados de dentro para fora, tanto que as cápsulas de pistola ficaram dentro do pátio. Contamos 6 ao todo. O alvo, segundo alguns comentários na rua, seria um comerciante que não chegou a ser atingido, mas um jovem de 21 anos saiu ferido com um tiro no pé. Não tivemos acesso à identificação da vítima. Olha, um suspeito de 19 anos foi detido, autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao presídio. A polícia investiga um assassinato em Balneário Carapebus, na Serra, porque o homem morreu, gente, dentro de uma igreja. A vítima foi atingida por disparos na frente de casa, chegou a pular o muro do vizinho para fugir do atirador, mas acabou sendo atingido, correu pela rua, entrou na igreja para pedir ajuda e acabou morrendo. A vítima não teve o nome revelado. Ainda não se sabe a motivação para o crime. Vítima e suspeito discutiram minutos antes. Qualquer informação pode ser repassada à polícia no 181. Agosto foi escolhido como mês de conscientização contra a violência doméstica. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Vitória completa 17 anos de atuação. E hoje à tarde, cerca de 100 mulheres se reuniram para uma tarde de conversa, apoio e confraternização. Música para celebrar o recomeço. O momento de descontração voltada para as mulheres nessa plateia é bem diferente da violenta realidade vivida por muitas delas. Todas já foram atendidas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência da Prefeitura de Vitória. É o caso dessa mulher que preferiu não se identificar. Ela conta o que viveu durante 2 anos de um relacionamento abusivo. Ele achava que me dominava, né? Me tratava como se eu fosse uma filha. E ele, o pai, e me batia. Ele me batia, ele apertava meu pescoço, ele batia no meu rosto. Há 3 anos, ela conta com atendimento psicológico pelo Centro de Referência. Foi a partir desse contato que ela reconheceu a situação de violência que vivia. A partir daqui, sim, que eu reconheci e vi que eu estava sendo assim, uma boneca, né? Um fantoche. No caso da Jéssica, o casamento de 7 anos chegou ao fim sem episódios de violência. Mas ela conta que o suporte que recebeu no espaço a ajudou a seguir em frente depois do divórcio. Estava procurando uma autoestima,
me reconectar comigo mesmo, né? Me reencontrar, voltar para o mercado de trabalho. O histórico de violação de direitos que muitas mulheres sofrem no relacionamento começa a mudar com o apoio recebido em espaços como este. Aqui no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que fica em Itararé, Vitória, elas recebem suporte psicossocial. Segundo a Prefeitura, em 17 anos de atuação, nenhuma das mais de 25 mil mulheres atendidas virou estatística de feminicídio. A mulher recebe um atendimento para que ela entenda o que pode ser feito. Temos uma rede ampla aqui no município, então pode ser feito um encaminhamento para o nosso equipamento de saúde, pode ser feito um encaminhamento para uma delegacia. Aqui na Casa do Cidadão nós já temos uma promotoria de justiça, vara especializada, então qualquer tipo de violência contra a mulher, ela tem aqui um abrigo no nosso centro de referência, que está aqui na Casa do Cidadão. Para receber atendimento, basta ser moradora de Vitória. Não há necessidade de agendamento e nem registro de boletim de ocorrência. O relato de quem se liberta de uma relação abusiva não deixa dúvidas de que é possível reencontrar o amor próprio. Quero viver minha vida, porque eu tô vivendo minha vida para mim. Eu estou me arrumando para mim, eu estou me perfumando para mim. Uma troca de experiência, você conversar e saber a dor da outra é uma coisa muito importante, e poder dar força e receber também, porque são experiências totalmente diferentes. Muito bacana. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher fica na Avenida Maruípe, em Itararé, dentro da Casa do Cidadão. Anota aí o telefone de contato, você pode ligar no horário comercial. 3382-5464. O funcionamento é de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. A seguir, comércio animado para o Dia dos Pais, viu? Já já a gente mostra uma pesquisa sobre os presentes mais pedidos em instantes. O comércio está otimista para o Dia dos Pais e a média de gastos com um presente será de R$ 240. Vamos ver. Na semana que antecede o Dia dos Pais, o clima no Polo da Glória, em Vila Velha, é de correria. Quem pode está aproveitando para garantir o presente o quanto antes. O André é dono de uma loja de roupas masculinas e essa é uma das datas mais aguardadas por ele. A expectativa é que as vendas desse ano superem as do ano passado. A gente está com uma expectativa muito grande com relação ao ano passado para esse ano. Um crescimento aí, a gente acredita de pelo menos uns 15%. Pelo menos há uma pesquisa que foi feita, né, que mostra isso, que mais de 68% da população, dos consumidores, vão buscar um presente para presentear no Dia dos Pais. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que 36% dos consumidores pretendem gastar mais no presente do Dia dos Pais deste ano. A data tem um apelo afetivo muito grande e a média de consumo, de compra de presente que vai ser é de R$ 240, a pesquisa assim sinaliza. Além disso, os preferidos que a pesquisa apresenta que serão adquiridos para ser presenteados são sapatos, vestuários, roupas, perfumaria, essas coisas que até remete, esses produtos que remete a uma questão afetiva mais aguçada, até pela data e o apelo que existe. Uma pesquisa da Google mostrou que os eletrônicos são o tipo de presente preferido dos pais esse ano. Curiosamente, essa também é a categoria que apresenta os maiores descontos, superando os presentes de vestuário e perfumaria. Porém, ainda assim os eletrônicos são os mais caros. Por isso, a decisão de 17% dos consumidores que desejam dar um presente melhor para os pais é dividir o pagamento com um irmão ou algum familiar. Neste ano, as lojas físicas são preferidas por 74% dos entrevistados pelo levantamento. E quem pode está preferindo não fazer novas dívidas. 76% pretende pagar o presentão à vista. Para essa data em especial, a pesquisa apresenta que a loja física será mais procurada em shopping centers, ruas e etc. Mas a gente sempre aconselha que nunca pode ser dispensada a ferramenta online, que é presente. A compra digital, ela é uma realidade. Eu pretendo passar o domingo, Dia dos Pais, com meu pai lá em Cariacica, mas ainda estou em procura do presente. Meu marido, né? Meu marido, porque ele é pai do meu filho, né? E meu filho é meio desligadão, aí eu já comprei um presentinho pro meu neto, dá pra ele. Eu perdi o meu há pouco tempo, mas eu acho que é uma data que todo mundo, né, tem que estar fazendo, né, pro pai e tudo, porque depois fica só recordação, né? Isso aí, vale a pena estar junto, comemorar sim.
Olha, gente, a segunda-feira foi de um calor, viu, da Grande Vitória. Amanhã o tempo permanece assim, o sol aparece entre nuvens, não há previsão de chuva, a nebulosidade aumenta ao longo do dia no trecho sul do Espírito Santo e a temperatura diurna aumenta um pouquinho mais. Imagens ao vivo para você agora, ali de Camburi. O TN2 fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.